Olá, sexto ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Então, pessoal, a gente vai entrar agora na unidade 3, Imaginando e Criando, e nós vamos estar explicando o que significa esse conceito, o que significa você imaginar e criar. Mas, primeiramente, a gente vai, para você ter uma ideia do que é imaginar e criar, a gente vai estar falando sobre a inspiração, que é aquilo que toca em você de uma maneira especial e faz com que você queira criar algo, queira desenhar, escrever, cantar, pintar, aquilo que te inspira. A gente vai estar explicando como esse conceito funciona dentro da arte, da criação. A gente vai estar falando sobre o movimento expressionismo, que é um dos movimentos que fala sobre a expressão, sobre o Edvard Munch. Vamos estar falando também da construção criativa e vamos estar falando sobre a fábula, que não deixa também de ser algo que a sua imaginação, que a imaginação vai estar criando. Então, pessoal, eu vou estar passando os slides explicando cada um desses. Nós vamos estar fazendo os exercícios da página 103 a 108, tá ok? Beijos! Então, pessoal, nós vamos estar falando sobre a unidade 3, Imaginando e Criando. Vamos falar principalmente sobre 3 assuntos: releitura, expressionismo e fábula. Mas antes disso, nós vamos fazer alguns conceitos. Um deles, inspiração, que são ideias que surgem de forma espontânea e natural. É quando você, de alguma maneira, a sua mente ela tem uma ideia que, quando você começa a se expressar, a imaginação, que é a habilidade de inventar, produzir imagens, ideias ou fantasia, é quando você permite que essa inspiração ela vai gerar dentro de você uma imagem ou uma fantasia e você vai colocar no papel e aí você vai ter que é criar, que é fazer uma coisa nova. Então, assim, essas 3 coisas estão muito ligadas. Vamos estar começando a falar sobre a releitura, que é você ler uma obra, você ler uma obra e tirar a sua interpretação, mas sem fugir do original. Aqui a gente vai ver o quadro O Grito, de Edvard Munch, de 1893, que esse quadro é baseado pelo horror da Primeira Guerra Mundial. E aqui a gente vai ter uma releitura que vai ser uma crítica à política no Brasil. Nós vamos ter aqui tem mais exemplos de releitura sobre o Gado Grito. A gente vai ter releitura na forma do Simpson, do filme de terror, do Pikachu. Aqui é uma releitura da obra de Tarsila de Amaral, do Abapuru. E assim, cada um deu a sua visão, a sua leitura, mas você percebe que não perdeu o sentido do original. E agora a gente vai falar sobre o expressionismo, que foi um movimento artístico na vanguarda no início do século, na Alemanha. E nesse momento a gente está tendo a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, o mundo está um caos, há muitas incertezas, há muito sentimento de fatalidade. E isso vai mexer com toda a sociedade. E os artistas na Alemanha, que são aqueles artistas que se negaram a ir para a guerra, eles não querem participar da guerra, eles vão começar a buscar retratar essa realidade de uma maneira subjetiva. Eles defendiam a liberdade do artista de se expressar da sua maneira. As obras desse período elas vão ser muito intensas, proporcionando à pessoa, ao espectador, uma profunda reflexão sobre o que está acontecendo naquele momento e em relação à guerra. As principais características desse movimento vai ser as cores fortes e vibrantes, traços fortes e bem marcados, mas não tem contorno. Nenhuma dessas obras, apesar de você conseguir identificar todos os elementos dela, você não vai ver contorno. Os aspectos subjetivos significa que ela não vai retratar nada da realidade. Eles vão permitir que a sua mente crie uma realidade sobre o que está acontecendo. A visão trágica do ser humano, que é em relação ao que está acontecendo, naquele momento ali, que é a guerra. Então, assim, é uma visão de que o mundo não tem esperança,
Uma exposição do lado pessimista da vida, que significa que eles estão totalmente abalados pela guerra, a deformação da realidade do mundo, a liberdade individual através do irracionalismo e da subjetividade. Foi como eu falei, o mundo está passando por uma guerra. Eles estão sem esperança. Então, assim, as suas obras dos expressionistas, ela vai mostrar a deformação dessa realidade, de como tudo está se acabando, de como o mundo está num colapso. A irracionalidade vai estar ligado a isso, a essa guerra que para eles não tem sentido nenhum, e a subjetividade vai estar nas expressões dos seus sentimentos que vai estar exposto em cada obra. Um dos principais artistas vai ser Edvardo Munch, que nós vimos que foi o pintor de O Grito, é uma das obras mais famosas dele. Nós temos Oscar Kokoschwasky, que vai falar do trama do interior do sujeito. As suas obras vão estar muito... Ela vai mostrar no seu fundo alguns conceitos do drama do seu... nas suas pinturas vai estar revelando sobre o drama que cada uma pessoa tem dentro de si. O Wassily Kandinsky, ele vai fazer uso do contraste de luz e escuridão, bem como movimento e inquietude, as pinturas dele. Ele também vai ser o responsável pelo abstracionismo, a gente já estudou na última aula. Nós temos Frank Martins, que vai ser ele vai usar muito simbolismo animal, então a maioria das suas imagens, das suas pinturas, tem a parte simbolizada através de figuras de animais mesmo. Aí na apostila, na página 104 dessa vaca amarela, o quadro é dele. E o simbolismo de animal e cores exuberantes é simplesmente vão ser influência do cubismo. E a gente vai mais para frente, a gente vai estudar sobre o cubismo, que é o uso de formas geométricas. Vamos ter o Paul Cézanne, que vai ser do pai da modernidade. Ele vai começar no expressionismo, e depois ele vai para a modernidade, porque ele vai desenvolver uma técnica toda particular dele. A gente já vai ver ele quando formos estudar a modernidade. E, claro, Vincent van Gogh, que vai tentar recriar a beleza dos seres humanos, da natureza, através da cor. E ele é uma pessoa que ele quer passar todo o cotidiano da pessoa. A maioria dos quadros de Van Gogh é tudo aquilo que ele já passou, pelos lugares que ele passou, pelas situações que ele já passou. Então, assim, ele tenta recriar toda a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta através dos seus quadros. A gente vai falar agora assim, a influência do expressionista, que não foi apenas na pintura, mas também nós tivemos o expressionista também nas outras artes, na música. A música desse período vai ser uma melodia bem frenética e conexa. Ela não vai ter um ritmo exato, vai ser algo muito mais espontâneo, muito mais forte emocionalmente falando. Na arquitetura vão ter algumas novas construções, e aí é quando a gente começa a ver vidros e aço nessas novas... em tudo aquilo que foi criado como arquitetura durante esse momento ou depois desse momento do expressionismo, ele vai ter o uso do vidro e do aço como uma nova experimentação. Na literatura, eles vão desenvolver uma própria narrativa. Os escritores vão estar relatando o que mais tinha de agressivo na sociedade, a situação da guerra vai influenciar eles ao ponto deles colocar essa agressividade dentro da literatura. Os personagens, eles vão estar criados de forma de caricatura, com traços bem marcantes. E agora a gente vai falar sobre a fábula. A fábula são textos direcionados ao público infantil. A sua principal característica são animais falantes com posturas humanas, e todas elas vão ter um sentido figurado, e ela sempre vai ter uma lição de moral, ensinamento ao longo da narrativa. Vai ser sempre querendo mostrar, passar uma lição. Uma das suas origens principais, que é a mais defendida hoje, é que elas surgiram na Grécia Antiga, com Esopo.
que contava história com caráter moral, onde personagens ou mitos gregos faziam parte dessa narrativa, e através desse diálogo, as situações a quais se encontrava, ele queria passar algumas lições. A maioria das fábulas que nós conhecemos, elas são consideradas de Esopo. Depois disso, nós vamos ter essas características da fábula. A principal dela, temos animais falantes com aspectos e virtudes humanas. Os textos são curtos, não são histórias de 3, 4 páginas. Elas são bem curtinhos mesmo, com narrativa alegórica com prosas ou versos. Temática bastante variada, mas sempre essa luta de força, de inteligência, mostrando que a pessoa, quando ela tem determinadas virtudes, uma ação boa, ela consegue vencer, sempre mostrando essa luta entre pontos positivos e pontos negativos. E por ser ele normalmente começou como um texto oral, passando de pessoa para pessoa. Então, assim, a gente vai ter variedades de versões sobre uma mesma história. Agora a gente vai fazer os exercícios das páginas 103, 104, 105, 106, 107 e 108. Eu vou passar o vídeo depois das respostas de cada exercício. Beijos, turma, até a próxima.